Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com a professora Jane Caroline Batalha. E na aula de hoje estudaremos sobre funções da linguagem. Então estaremos aí falando sobre conceito, classificação e também veremos alguns exemplos. Vamos começar. Avançando aqui para o nosso próximo slide. Para uma melhor compreensão das funções da linguagem, torna-se necessário revermos os elementos da comunicação, que são os principais elementos que fazem a comunicação acontecer de fato. Então, nós vamos ter o emissor, que é quem emite a mensagem, o receptor, quem recebe a mensagem, o destinatário, o referente, a situação em que a mensagem é transmitida, o contexto. Código, que é uma combinação de signos e linguagens usados na transmissão da mensagem, o canal de comunicação, que é o meio em que circula a mensagem, e, por fim, a mensagem, que é um conjunto de informações, o próprio conteúdo da mensagem. Bem do lado aqui no nosso slide, nós vamos ver um esquema de comunicação, tá? Nós vamos ter os personagens apresentando esse esquema. Então, nós vamos ter o emissor, o receptor, o canal e a mensagem, somente para termos uma melhor compreensão, tá bom? Vamos avançar. O emissor, ao transmitir uma mensagem, sempre tem um objetivo. Nós sabemos que quando nos comunicamos, nós temos uma intencionalidade. E essa intenção pode ser informar algo, demonstrar sentimentos ou convencer alguém a fazer algo, entre outras intenções, né? Consequentemente, a linguagem passa a ter uma função. Agora nós vamos conhecer a classificação das funções da linguagem e a relação que elas têm com os elementos da comunicação. As funções da linguagem são 6 e elas são relacionadas à função referencial com o contexto, que é o referente, a função poética com a mensagem, a função fática com o canal de comunicação, a função metalinguística com o código, a função emotiva com o emissor e a função conativa com o receptor. Agora nós iremos conhecer de forma mais detalhada cada uma dessas funções. Função referencial. Também chamada de função informativa, a função referencial tem como objetivo principal informar, referenciar algo. Esta função, ela não envolve aspectos emotivos, sentimentais. A função dela é apenas informar, tá? Referenciar algo. Então, os exemplos que nós temos dessa função são os materiais didáticos, tá? Os textos jornalísticos e científicos, notícia. Inclusive, eu trouxe o exemplo de uma notícia para que nós possamos ver. Vamos lá. De acordo com os dados facultados pela Polícia Militar, sobe para 12 o número de vítimas em estado grave após o confronto entre as equipes de futebol nesta quarta-feira, entre as quais 3 mulheres. Então, esta é uma notícia, tá, que está apenas informando os fatos. Então, vamos avançar. Esta é a função referencial. Função emotiva. Como o próprio nome já diz, esta já envolve a questão da emoção, o sentimento. Também chamada de função expressiva, na função emotiva, o emissor tem como objetivo principal transmitir suas emoções, sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião. Então, os exemplos aí que nós temos são textos poéticos, as cartas, os diários, né, entrevistas, depoimentos, música. Todos eles são marcados por meio de sinais de pontuação, por exemplo, reticências, pontos de exclamação, entre outros. Então, nós vamos ter aí nos nossos exemplos, que coisa boa! E no próximo, tenho um pouco de medo. Então, nós vemos aí um pouco de sentimentalismo, né, com esses exemplos. O medo, né, e a coisa boa é uma coisa, né, que a gente percebe que é satisfatória. E então, nós percebemos aí nesses dois exemplos a presença da pontuação, né, do ponto de exclamação e as reticências. Vamos avançar. Função poética. Na função poética, é característica
possui como marca a utilização do sentido conativo das palavras. Então, a função poética ela se preocupa com a maneira em que as palavras serão usadas, tá? Então, nessa função, o emissor preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida por meio da escolha das palavras, das expressões, das figuras de linguagem. Por isso, aqui o principal elemento comunicativo é a mensagem. Vamos ver nossos exemplos? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Este é um ditado popular. No próximo, pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser Pepsi. Então, nós vemos aí, nesses dois exemplos, uma certa ritmidade, tá? Uma escolha das palavras para que tenha um certo sentido, tá? Então, nós vamos ver a função poética muito comum em poesia, na música, nos slogans, nos ditados populares, tá? Essa é a função poética. Próxima função. Função fática. Na função fática tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Aqui o foco reside no canal de comunicação. Esse tipo de função é muito utilizada nos diálogos, por exemplo, nas expressões de cumprimento, saudações, discursos ao telefone, discursos ao elevador, etc. Então, nós vamos ver nossos exemplos. Nós temos ali: alô, você me ouve? Olá, como vai? Então, esses são os nossos exemplos. Nós vamos perceber que na função fática nós utilizamos alguns sons, ruídos, tá? Pequenas palavras, e que a gente costuma ir prolongando um discurso, principalmente quando é um discurso ao telefone, tá? Uma conversa. A gente costuma muito fazer isso e a gente vai apenas confirmando, usando pequenos sons, algumas palavras pequenas que fazem tá, vai, ok. Então, essa é a função fática, a gente permite que o canal de comunicação continue aberto, tá? Então, nós vamos utilizá-la também em cumprimentos, bom dia, olá, e nas conversas, nos discursos e nas saudações. Então, a gente percebe que essa função fática, ela é muito utilizada por nós no nosso dia a dia mesmo. Vamos avançar. Função conativa ou apelativa. Também chamada de apelativa, a função conativa é caracterizada por uma linguagem persuasiva que tem o intuito de convencer o leitor. Por isso, o grande foco é no receptor da mensagem. Essa função é muito utilizada nas propagandas, publicidades e discursos políticos, de modo a influenciar o receptor por meio da mensagem transmitida. Então, esta função, ela é muito comum a gente ver, principalmente em publicidade, em slogan, em anúncios, né? Então, propagandas. Então, vamos ver nossos exemplos. Promoção imperdível. Confira as melhores ofertas. Então, ali a gente vai ver ali o ponto de exclamação que está atraindo, né, o leitor, está praticamente ordenando que o leitor faça o que se pede, tá? O que se fala. Então, nós vamos para o nosso segundo exemplo. Não perca a chance de levar 2 pizzas pelo preço de uma, tá? Esse é o nosso segundo exemplo. Temos também os exemplos dos anúncios eleitorais, tá? Que nós temos: vote em mim, escolha bem, faça. Então, nós temos aí alguns exemplos que são dessa forma apelativa, tá? E que a gente consegue identificar com muita facilidade. Vamos avançar. A sexta função, tá? A última função e não menos importante é a função metalinguística, tá? Vamos prestar bastante atenção nessa função. A função metalinguística é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem que se refere a ela mesma.
Dessa forma, o emissor explica um código utilizando o próprio código. Então, nós vamos ver alguns exemplos, tá? Um documentário cinematográfico que fala da linguagem do cinema, é um exemplo. Temos também, veja como editar um vídeo para aprender a editar vídeo. Então, essa é a descrição de um vídeo ensinando a editar vídeos, tá? Então, a gente vai perceber que é um código falando dele mesmo. Então, temos a música que fala da música, temos o poema que fala do poema, temos também um e-mail que explica o que é um e-mail, tá? Uma mensagem que está explicando o que é a mensagem. E esses são alguns exemplos de um código explicando o próprio código, tá? Falando do próprio código. Então, nós vamos ver aí vários e vários exemplos de função metalinguística, tá? Vamos avançar. Nós temos aqui as nossas referências, né, desse conteúdo, que vocês podem estar acompanhando. E aqui eu deixo o meu muito obrigada. E quero dizer a vocês que será encaminhada uma atividade, tá? Um exercício no qual vocês irão identificar as funções da linguagem a partir de alguns textos. Vocês terão textos que irão fazer uma leitura com calma, minuciosa e identificar quais são as funções da linguagem. Lembrando que um texto ele pode ter várias funções da linguagem, mas sempre tem uma que predomina, tá? Então, essa que predomina vocês terão que encontrá-la, identificá-la e também justificar, tá? O porquê da sua resposta dessa função da linguagem. Aqui, meu muito obrigada. Até a próxima.